E olá, meus primatas, e sejam bem-vindos, porque hoje nós iremos falar do diabo. Satanás, Lúcifer, tentador. Não necessariamente do diabo, mas Hoje nós iremos falar do livro. Quem diria você, né, seu traidor miserável, fazendo propaganda de outro vídeo? Vou te queimar e dar que representa, na verdade, a pessoa. E olha, já peço vocês para não confundir o livro do diabo com o livro do satanismo, porque não tem nada a ver. Em um outro episódio eu vou estar falando sobre isso. Então, sejam todos bem-vindos para mais um show de conhecimento que vai levar você a um esclarecimento melhor. Já gostaria de avisar aos amigos cristãos que, olha, não adianta ficar revoltadinho, porque já que a religião de vocês tem, na verdade, uma Bíblia, e olha, muitas informações que vocês não conhecem sobre a Bíblia do diabo vai deixar muitas pessoas com a cabeça coçando, ateus, na verdade, surpresos, porque nós que somos céticos, na verdade, não acreditamos em diabo. Existem alguns diabos que são perigosos. Mas hoje à noite se prepare, se você tem medinho dessa história, deixa seu like, se inscreve, chama a família Pipoca Guaraná, a galera toda, porque o pau vai quebrar e vai ter pessoa tendo depois pesadelinho. Depois da nossa grande vinheta, nós iremos embarcar no livro do diabo. Depois de mergulhar em como a imagem de Satanás, Lúcifer, do diabo, mudou através do ano, assim transmutando a sua imagem, porém não a sua personalidade. Sabemos bem que entre os religiosos há um pânico total quando nós mencionamos o nome desta figura, Lúcifer. O Codex Giga é famoso por dois motivos principais. A primeira delas é que se acredita que ele é o maior manuscrito medieval que existe hoje no planeta. A tradução do que significa Codex Giga é simplesmente livro gigante, e vocês vão entender o porquê desse nome. O Codex é um livro gigante e também contém um enorme retrato de páginas inteiras falando sobre o diabo, a Bíblia, e tem também 36 polegadas de altura, 20 polegadas de largura e 8,7 polegadas de espessura. Ele contém 310 páginas feitas de um material chamado velino e de 160 pergaminhos feitos da pele de burros, sendo preparado sempre por pele de animal ou membranas. Foi isso mesmo que você escutou. Para a composição desse livro foram mortos 160 burrinhos. Eles pegavam, estiravam a pele, que passava por um processo até secar, para poder ser feito toda a escritura. Coisa louca. Outras fontes explicam que a verdade são 620 páginas. Supostamente continha 320 folhas de um ponto, mas por algo que aconteceu, conta essa história que a última vez foram cortadas algumas páginas desse livro. Acredita-se que esse livro também pesava 165 libras. Embora o autor do Codex Giga seja desconhecido, de acordo com uma fonte, graças a uma nota, sabemos que o Mosteiro da Polasticia foi o primeiro proprietário, conhecido como Codex Giga US. No entanto, é improvável que o manuscrito tenha sido produzido lá. Pesquisadores diziam que haviam notas de mais ou menos 1.295 juramentos dos monges. Com isso, o Codex vai acabar parando em um mosteiro na África do Sul, que hoje é a Chechênia. Entenda que o Codex Giga era considerado uma das maravilhas do mundo. Uma coisa interessante que várias fontes vão especular quem seria na verdade o autor. Ele foi escrito unicamente por um monge. O único autor que eles estão afirmando que talvez seja a pessoa que escreveu este livro é o monge chamado Hermes o Recluso, que foi condenado à morte por quebrar seus votos monásticos. Ele foi emparedado vivo. Como último suspiro de sobrevivência, Hermes disse que criaria um livro cheio de conhecimentos do mundo que traria também conhecimentos de uma pessoa muito importante em troca da sua vida. O que eu quero dizer para vocês então, que o monge Hermes, há
acaba fazendo um pacto com o diabo. Sua proposta foi aceita com uma condição, de que ele concluísse a tarefa em uma noite. Obviamente, isso seria impossível para os humanos. Então, assim diz a história que Hermes vendeu sua alma ao diabo para terminar esta tarefa do livro. E por isso que o próprio diabo, tão proeminente nos egos do Codex, hoje existe para que a gente possa pesquisar e saber desse livro maravilhoso. De acordo com as fontes, inclui toda a versão da Vulgata Latina da Bíblia, exceto o livro de Atos e Revelação, que são uma das versões da pré-Vulgata. Todo o documento está escrito em ilustração latina do diabo na página 290. O manuscrito inclui inúmeras cores, vermelho, azul, amarelo, verde e até mesmo ouro pintada neste livro. Letras maiúsculas são elaboradamente iluminadas com frequência em todas as páginas. E por ser pré-Vulgata, significa simplesmente que esses dois livros da Bíblia ainda não foram exatamente divulgados. Mas por enquanto, vamos nos aprofundar um pouco mais em outros livros que foram incluídos no Codex. As Antiguidades dos Judeus e a Guerra Judaica foram ambas escritas por Flávio Joséfo, por volta de 37 a 100 DC. Joséfo foi considerado um grande historiador da antiguidade pela Igreja Cristã e continua sendo o escritor antigo mais lido até o século XVII. As Antiguidades dos Judeus descrevem a história do povo judeu desde a criação do mundo até 66 DC, e depois a Guerra Judaica relacionada à história da rebelião dos judeus contra os romanos, um conflito que aconteceu em 66 a 70 DC. A ideia fornece que a introdução ao conhecimento da antiguidade para instruir os novos cristãos e mostrar como o mundo antigo levou o advento da Igreja Romana. Também no livro está uma enciclopédia antiga, explicada por uma fonte, o Bispo Isidoro de Sevilha, que aconteceu aproximadamente 560 a 630 DC, que foi, na verdade, a enciclopédia mais popular da Idade Média. Parece que Hermes tenta pegar todos os livros que eram massivamente importantes, bem pesquisados e respeitados naquela época e combiná-los em um só livro, o que, na verdade, originou o Codex. Obviamente que para nós ateus e céticos isso não passa de uma lenda, mas continua sendo uma literatura muito interessante. A National Geographic estima que mesmo tirando todas as ilustrações que foram ilustradas nesse livro, levaria cerca de 20 a 30 anos para escrever essa literatura, ainda que fosse realmente o seu tempo integral. Vamos imaginar cerca de 50 horas de trabalho por semana desenvolvida diretamente para esse livro. As câimbras, a escrita, ela mudaria através dos anos e os pesquisadores, na verdade, eles ficam muito abismados. Como não há nenhuma inconsistência literária do começo ao fim deste livro. Agora você precisa lembrar que essas páginas têm mais ou menos 36 a 20 polegadas, não as habituais que nós estamos acostumados, de 8.5 e 11. Temos que levar em conta que a escrita neste livro também é completamente minúscula, não deixando erros ortográficos e também erros gramaticais. Uma das coisas mais impressionantes é a caligrafia e a arte, que mostram que realmente foi feito por uma pessoa muito talentosa. E para pensar comigo que essa pessoa, ainda que tenha escrito esse livro por volta de 40, 50 anos, desempenhando um trabalho de 50 horas por semana, o estilo de caligrafia acabaria mudando através dos anos. Numa outra suposição, eles querem dizer também que pode ser possível que outras pessoas que tenham ajudado o monge. Outra coisa, não é cópia de cópia, é um livro original, que vai mostrando pra gente que tem mais de 2000 anos. Aí nós comparamos com a Bíblia e nós vemos cópias de cópia, alterações, e esse livro, que é o Livro do Diabo, na verdade muito mais perfeito, sendo uma literatura mais importante que na minha concepção do que a Bíblia. Obras bíblicas e outras obras não bíblicas são incluídas no livro. Algo interessante que a primeira página do Codex nos oferece também 2 alfabetos hebraicos com alguns toques adicionais, como alfabetos eclesiásticos, eslavo-gregos e também gagolíticos. O restante desse livro
que, na verdade, se nós fôssemos falar dele por completo, toda a história dele, daria mais ou menos uns 3 episódios. Vai dando pra gente confissões de pecado e até mesmo falando como fazer algumas poções de magia para poder curar febre e até mesmo para como fazer que o diabo fique longe de você. A conclusão que nós tiramos desse livro, ou que os historiadores tiraram, é que na verdade era simplesmente um homem louco, que talvez sozinho possa realmente ter escrito a Bíblia do diabo. Eu vou deixar algumas fontes, infelizmente em inglês, linkadas no card desse vídeo, para você fazer a pesquisa e ficar sabendo um pouquinho mais do livro do diabo, que é algo extremamente interessante. Meus queridos e amados primatas, eu espero que vocês tenham gostado desse pequeno resumo de um livro que tem muita história e, como eu disse para vocês, daria para fazer um segundo e um terceiro episódio. Mas eu quero dizer que eu tenho uma surpresa maravilhosa para vocês. Estaremos quebrando alguns episódios porque a galera gostou muito, me enviaram muitas mensagens falando sobre a questão dos anjos. Então, se você é crente e realmente não aprende esse tipo de coisa na sua igreja, por favor, seja convidado. Nós estaremos dando essa aula de graça para vocês. Muito obrigado a todos que ficaram até agora e eu espero que mais uma vez você tenha gostado. Entra lá na comunidade, fala do que você gosta, daquilo que você gostaria de ouvir aqui no canal. Sábado estaremos num encontro fenomenal com a psicóloga doutora Mônica Labório e vamos estar falando sobre assuntos que vão falar para você que é ateu ou para você que é agnóstico ou para você que é religioso. Estaremos tratando do grande assunto, a doença do século, depressão, e vamos estar falando muito sobre doenças mentais. Quer ouvir esse bate-papo? Fica ligado porque vai sair no domingo. E a pergunta que nós queremos deixar nessa noite é: depressão é coisa de gente sem Deus? Vai lá, deixa a sua pergunta para a Mônica, porque eu já tenho várias, e quem sabe a sua pergunta vai aparecer no programa de domingo. Muito obrigado por tudo, meus queridos amados primatas. Continue ali, sempre visitando, nos ajudando. Like, compartilha, porque você sabe que aqui você não é um inscrito e sim parte de uma família. I love you guys so freaking much e vejo vocês no domingo.